Jendilson, Canal TV. A triste partida, com um adeus a uma cidade que um dia reapareceria para um último adeus àqueles que ela acolheu, mas deixaria marcado nas lembranças de cada um a sua história, afirmando que sigam os seus destinos e aceitem, pois Jaguaribara, que sempre acolheu vocês, precisa ficar adormecida nas profundezas das águas. Imagine uma cidade que ninguém vê mais, que já foi vista por milhares de pessoas e muitas crianças brincaram nas suas ruas e município. Vem comigo, rumo a essa emocionante história. Jendilson, Canal TV. O canal que mostra conteúdos de qualidade do sertão do Nordeste para você no Brasil e no mundo. Aqui mostramos a nossa história, que mostra a luta do nosso povo. Acompanhe o vídeo todo, não saia e saiba tudo sobre essa história. Mas antes de continuar, quero te pedir um pequeno reconhecimento pelo meu trabalho, que faz com que o YouTube reconheça o meu conteúdo, a estar enviando para outras pessoas fora do canal. Apenas te peço, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe like. Essa mensagem que você compartilhou é um trecho comovente e poético que evoca a história real de Jaguaribara, uma cidade no interior do Ceará, no Vale do Jaguaribe. Ela descreve o adeus definitivo a um lugar querido, que precisou adormecer nas profundezas das águas para dar lugar ao progresso. No caso, a construção do açude Castanhão, o maior reservatório do Nordeste brasileiro, inaugurado em 2002. Vou contextualizar um pouco essa narrativa, corrigindo levemente o texto para a fluidez, mantendo o espírito original, e refletir sobre o que ela representa. O texto corrigido e poético: a triste partida, com um adeus a uma cidade que um dia reapareceria para um último adeus àqueles que ela acolheu, mas deixaria marcado nas lembranças de cada um a sua história, afirmando que sigam os seus destinos e aceitem, pois Jaguaribara, que sempre acolheu vocês, precisa ficar adormecida nas profundezas das águas. Esta é uma elegia à memória coletiva, como se a cidade sussurrasse um consolo aos seus filhos exilados. Vão, construam novas vidas, mas levem-me no coração. É o lamento de uma terra que não some de verdade, mas se transforma em mito submerso. A história real por trás das palavras. Jaguaribara, fundada no século XVII como um povoado à beira do rio Jaguaribe, era um oásis no semiárido cearense. Ruas arborizadas, banhos de rio ao entardecer, praças onde as notícias se espalhavam como vento. Mas, na década de 1990, o destino mudou. Para combater a seca crônica que assola o Ceará, responsável por fome, migração e conflitos, o governo decidiu erguer o açude Castanhão, capaz de armazenar bilhões de litros de água e abastecer milhões de pessoas, incluindo Fortaleza. Em 2001, cerca de 5.000 moradores foram realocados para uma nova Jaguaribara, a 50 quilômetros dali, a primeira cidade planejada do estado. Ruas retas, praças modernas, prédios públicos como a Igreja Matriz e a Prefeitura, tudo projetado para abrigar o futuro. A antiga sede, demolida para evitar riscos, foi inundada pelas águas do açude. Não foi só uma mudança de endereço, foi o fim de uma era. Muitos choraram nas despedidas, sonhando com as calçadas antigas e o rio que cortava a praça central. Como relata um morador em memórias coletadas, era doloroso dizer que vinha de uma cidade que não existe mais. Mas a história não para aí, e é aí que o texto ganha camadas. O "um dia reapareceria" não é metáfora. Devido às secas severas, as ruínas de Jaguaribara emergem periodicamente das águas baixas do Castanhão. Em 2013, com a pior seca em 50 anos, postes de luz, caixas d'água, o monumento a Tristão Gonçalves, herói da Confederação do Equador, e até trechos de ruas voltaram à tona, como fantasmas do passado.
Pescadores e ex-moradores visitam o local, revivendo saudades misturadas à tristeza. Como relata um morador, muita gente queria ficar lá. Foi muito triste quando ela foi inundada. Em anos recentes, como em 2025, com chuvas irregulares, o fenômeno se repete esporadicamente, transformando o açude num cemitério aquático que teima em revelar seus segredos. Reflexão. Entre saudade e legado. Essa narrativa afirma a resiliência do povo cearense, a dor da perda, mas a aceitação de que o sacrifício de Jaguaribara salvou vidas em todo o estado, fornecendo água para irrigação, consumo e até turismo no Castanhão. Ainda assim, persiste a melancolia. Sonhos recorrentes com a velha cidade, como contam os mais velhos, e a sensação de que o pertencimento ao rio Jaguaribe nunca se reconstrói por completo na nova sede. É uma lição sobre mudança climática, desenvolvimento e memória. O que afundamos para sobreviver pode um dia nos confrontar novamente. Se esse texto é parte de um pura maior, uma carta ou uma memória pessoal, adoraria saber mais para aprofundar. Ou, se quiser, posso ajudar a expandi-lo em versos ou pesquisar fotos antigas da velha Jaguaribara. O que te inspirou a compartilhar isso? Roteiro de narração. A cidade submersa de Jaguaribara. Feche os olhos por um instante e imagine o coração do sertão cearense. O sol ardendo no céu, o chão rachado pela seca. E no meio disso tudo, uma cidadinha pulsante, abraçada pelo rio Jaguaribe. Essa é Jaguaribara, ou melhor, era. Porque onde havia ruas, praças e memórias, há apenas água. Um mar artificial que engoliu uma cidade inteira. Vamos mergulhar nessa história, onde o progresso e a saudade se encontram nas profundezas do açude Castanhão. Jaguaribara, no Vale do Jaguaribe, a 254 quilômetros de Fortaleza, era o retrato do sertão nordestino. Casas simples de taipa, alinhadas como versos de uma canção de Luiz Gonzaga. A praça onde o vento carregava risadas e uma caixa d'água que parecia vigiar a cidade do alto. Tinha o bairro Barro Branco, a Pelada, o Simão, nomes que ecoam como poesia. O rio era a vida, a pesca artesanal, a agropecuária, o pulsar de um povo que sabia tirar sustento da terra dura. Mas em 1985, um telefonema mudou tudo. A notícia caiu como um trovão. O governo planejava construir o açude Castanhão, o maior reservatório em área semiárida do mundo. Jaguaribara seria inundada. Primeiro negaram. O governador Gonzaga Mota disse que era só boato. Mas anos depois, Paz de Andrade, então presidente interino, confirmou: a cidade seria sacrificada pelo progresso. A água chegaria para controlar enchentes, irrigar o sertão e abastecer 60% do Ceará. Só que para isso, 5.000 pessoas teriam que deixar seus lares. Os moradores não aceitaram calados, formaram associações, fizeram protestos. Em 2001, as últimas famílias partiram. Casas foram marcadas com números, demolidas. Pertences empilhados em caminhões. Até os gatos, dizem, miavam perdidos, sem reconhecer o novo chão. A velha Jaguaribara afundou e o açude tomou seu lugar. Mas a história não termina aí. A 50 quilômetros dali, nasceu a nova Jaguaribara, a primeira cidade planejada do Ceará. Ruas retas, praças amplas, projetada para 70.000 pessoas. A piscicultura virou um novo sustento, com o Castanhão como aliado. Mas nem tudo é tão simples. A terra da nova cidade é dura, o rio faz falta e os peixes às vezes não resistem às secas. Em 2013, quando o açude baixou, ruínas da velha Jaguaribara reapareceram. Postes tortos, o monumento a Tristão, a caixa d'água. Mergulhadores e pescadores, como o Gil Magalhães, navegam por ali contando histórias de um lugar que parece um museu submerso.
E o que sentem os que moravam lá? É como carregar um vazio no peito. A Delcina Bezerra, de 79 anos, foi a última a sair. Muita gente queria ficar. Foi muito triste quando ela foi inundada, diz ela com a voz que mistura luta e luto. Geso Freitas, líder comunitário na época, chama de triste partida. Muitos sonham com as ruas submersas, como se o coração batesse lá embaixo. Na nova cidade, os primeiros anos foram duros. Orelhões quebrados, um grito silencioso de quem não se sentia em casa. Até os animais pareciam perdidos. Hoje, 24 anos depois, a nova Jaguaribara vive. Crianças crescem ouvindo histórias da cidade que não existe mais. No Facebook, o grupo Jaguaribara de Ontem e Hoje guarda fotos e memórias. A Casa da Memória, aberta em 1998, saudades. E tem o poeta Francisco Isaac que canta: se eu pudesse ser um peixe para mergulhar nas águas profundas, eu ia matar a saudade, saudade do meu sertão. Jaguaribara é mais que uma cidade submersa. É um espelho do Nordeste. A dor de perder raízes, a força de replantá-las, o peso de um progresso que cobra caro. Sob as águas do Castanhão, há memórias que nenhum açude pode apagar. E em cada morador, um pedaço daquele sertão que virou o mar, mas nunca deixou de ser lar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, digite sim nos comentários. Se você não gostou dessa história, digite não. Decisões seguidas de atitudes tão simples como essa faz com que possamos melhorar a qualidade dos nossos conteúdos, para que a plataforma possa estar enviando nossos vídeos para outras pessoas que gostam de conteúdos tão bons assim como você. Obrigado, até o próximo vídeo. Gendilson, Canal TV.